Amém. Abra sua Bíblia então agora em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler versículos 19 ao 22, mas nós já pregamos sobre o versículo 19 e a primeira parte do verso 20. Diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Amém? Podeis sentar. Em nome de Jesus, nós estamos falando sobre o seguinte tema: deveres de uma igreja bem edificada. E os deveres de uma igreja bem edificada, nós já falamos, os deveres dela para com o seu pastor, os deveres dela uns para com os outros, os deveres dela para consigo mesmo, pessoal, individual. E finalmente falamos os deveres dela para com Deus. A igreja tem deveres para com Deus. E neste último ponto que nós falamos dos deveres da igreja para com Deus, dentre 3 deveres que Paulo coloca aqui na carta, que é orar, agradecer, ele coloca um outro que é não apagar o espírito. E nós vimos domingo passado o que é isso, apagar o espírito. Não é você apagar a pessoa do espírito, porque ele é Deus, ele não pode ser apagado. Mas é você apagar a obra do Espírito Santo, principalmente com relação aos dons, e principalmente com relação ao dom de profecias, conforme o nosso texto está dizendo. Ele diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Então a forma de você apagar o poder do Espírito, ou o trabalho do Espírito, é desprezando profecias, não é? Então foi aqui que nós paramos. Porém o apóstolo Paulo, ele não somente nos fala acerca disso, mas ele nos ensina qual é a postura correta diante do Espírito Santo. Se eu não posso apagar, se eu não devo apagar a obra do Espírito Santo, principalmente com relação aos seus dons, e principalmente com relação ao dom de profecias, então o que eu devo fazer quando se trata de profecias? O apóstolo Paulo diz, ele diz assim, mas ponham à prova tudo o que é dito. Na minha versão fala assim. No original grego diz assim: tudo porém testai. Você precisa testar tudo. É óbvio que, pelo contexto, esse tudo refere-se a todas as profecias, embora nós temos realmente que testar tudo. Os crentes não podem ser como esponja e absorver a água com toda a sua sujeira. O crente deve ser filtro, ele absorve a água, mas ele deixa a sujeira de lado. Então é isso que o apóstolo está nos ensinando. Ele dá aqui 3 mandamentos. Primeiro, com relação às profecias: teste tudo. Segundo, ao que for bom, segure firme. E terceiro, afastem-se daquilo que tem qualquer imagem, qualquer aparência do mal. Vamos ver uma por uma para nós encerrarmos este pensamento hoje, na pregação de hoje. Em primeiro lugar, Paulo diz que tudo deve ser testado pelos crentes. Contexto, como eu disse, refere-se a profecias. Então podemos supor com precisão que o apóstolo está dizendo que as profecias, todas elas, devem ser testadas. No grego está tudo porém testai, mas o contexto delimita que esse tudo é profecias, todas as profecias. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A palavra que João usa lá na carta dele, provai os espíritos, e esta palavra que Paulo usa aqui, testai todas as coisas, é a mesma no grego. É a palavra dokimazo. Essa palavra, no sentido literal dela, ela significa você tirar um metal da terra, extrair toda a sujeira dele e ficar só com aquela parte pura que determina o valor do metal.
Esse testar fala de extrair impurezas. Quando nós estudamos o capítulo 2 aqui de 1 Tessalonicenses, Paulo também usou este verbo para dizer que o evangelho que ele pregou aos Tessalonicenses era puro, porque Deus testava o coração de Paulo, de Silas e de Timóteo. Veja bem, quando eu estou pregando o evangelho para vocês, Deus está passando o meu coração por um cadinho, Ele está passando por um forno, para provar meu coração, para saber se o meu coração corresponde à verdade do evangelho que eu estou pregando. Portanto, o pregador, nós já vimos isso, ele não prega só com os lábios, ele também prega com o seu coração. E quando eu digo coração, não estou falando emoções, não. Coração, que a Bíblia se refere, é a mente, é o pensamento, é a razão, é a capacidade de raciocinar. Porque até mesmo o que você sente é delimitado pelo seu pensamento. Tudo, até sua vontade e suas decisões são resultados da sua razão, do seu pensamento. Aí o cara, mas eu tomo decisões precipitadas. É porque você não tem um pensamento firme. Se você tiver um pensamento alicerçado, você não vai tomar decisões precipitadas. Ou a decisão precipitada faz parte de uma natureza sua, caída em Adão, que ainda toma decisões precipitadas. Mas não é porque você, eu ajo pelo emocional. Até o emocional, ele é fruto da nossa razão, ele é fruto do nosso raciocínio. Agora, as pessoas que se deixam levar por ele, e depois vão reclamar dos resultados das decisões que eles tomaram, mas é tudo fruto da sua mente. Então, quando eu falo coração, que Deus testava o coração de Paulo, e Deus testa o coração do pregador, a Bíblia está falando de intenções. Deus testa as minhas intenções quando estou pregando o evangelho. Há pessoas, irmãos, preste atenção nisso. Quando eu falo essa frase, preste atenção nisso, você já sabe, né? É que é uma coisa que eu não sei se eu vou falar de novo. E que não está no sermão, então, não sei se eu não vou nem lembrar depois. Quando eu falo, preste atenção, eu tenho até que falar isso e falar logo o que é, depois, senão até eu esqueço o que é. Tem pessoas que pregam o verdadeiro evangelho com más intenções. Certo? Eu te provo biblicamente isso lá em Filipenses. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1, a partir do verso 14, e até o 18, até o 20 lá, o apóstolo Paulo, ele disse que havia muitas pessoas, na época dele, que pregavam o evangelho por inveja, pregavam o evangelho para ver se acrescentavam dores ao apóstolo Paulo, para ver se provocavam o apóstolo Paulo, eles pregavam o evangelho. Sabe o que Paulo disse? E daí, contanto que o evangelho seja pregado? Ou seja, Paulo não estava questionando o evangelho deles, não. O evangelho que eles pregavam era verdadeiro. Paulo diz, tudo bem, continue pregando, o evangelho que vocês estão pregando é verdadeiro. Suas intenções são erradas, mas o evangelho é verdadeiro, pode continuar pregando. Porque o poder está no evangelho, não é no pregador. O poder de Deus é o evangelho, que salva o que crê, não é o pregador. Então mesmo que a intenção seja errada, se o evangelho for verdadeiro, dê ouvidos. Paulo está dizendo, é isso que importa. Já em Gálatas, Paulo escreveu a carta aos Gálatas e disse o seguinte, espera aí, tem gente pregando outro evangelho para vocês, isso eu não aceito. Mas as intenções são boas, está vendo? As intenções são boas, mas o evangelho é outro. Paulo proibiu. Os irmãos perceberam a diferença? Pregadores pregando o verdadeiro evangelho com falsas intenções, e pregadores com boas intenções pregando o falso evangelho. Deus testa os corações. E o apóstolo Paulo está usando a mesma palavra doquimazo para dizer que você deve testar as profecias. E nós já vimos semana passada que não se trata de pregações, embora você também deva testar as pregações. Você tem que testar as pregações. Teve uma pessoa que falou para minha esposa assim, eu estou indo aqui
na tenda de não sei o quê, que pega fogo e tal, mas eu vou também não sei aonde, eu vou não sei aonde, eu vou em outra igreja. Importante é ouvir a palavra de Deus. Será que ela realmente estava ouvindo a palavra de Deus? Eu não sei, eu não estava lá para eu ouvir. Mas a questão é, será que a pessoa sabe testar? Será que a pessoa sabe depurar? Será que a pessoa tem a habilidade para saber se uma palavra dita no púlpito é de Deus mesmo? Eu te pergunto aqui, irmão, você tem essa habilidade? Teve uma irmã que falou para mim assim: pastor, eu posso não saber de tudo da verdade, mas eu já sei quando é mentira. Falei, ótimo, maravilha, pelo menos você não vai ser mais enganada. Porque realmente, irmãos, quando você passa a ter muito contato com a verdade, você pode não conhecer todos os elementos da verdade, mas agora você identifica a mentira. E isso já te livra dos lobos devoradores que tem por aí. Então, Paulo diz, coloque à prova, examine, distinga, teste, aprove somente após testar. Os crentes hoje são muito rápidos em aceitar profecias. Vem alguém falando em línguas, para mim, diretamente para você. Você já o quê? O normal da gente já é tomar uma postura de reverência, porque uma pessoa veio falando em língua para o meu lado. Então eu tomo uma postura de reverência, ou seja, eu já baixei a minha guarda. Eu já baixei. Tudo que ela falar eu já vou aceitar, porque eu baixei a guarda. Se uma pessoa vem ordenada por Deus para te dar uma profecia, e ela vem primeiro falando em línguas, amém. Mas mantenha o seu critério aceso, mantenha a sua luz acesa e escute. A gente tem uma mania de falar o versículo errado sempre, não é? Sempre. A gente fala, ouve de tudo e retém o que é bom. É isso que está escrito? Não, não é isso. A Bíblia diz, teste tudo e retém o que é bom. Teste, ela não diz para você ouvir. Porque a raiz da palavra ouvir no grego é a mesma da raiz da palavra obedecer. Uma vez que a pessoa ouve, se ela se submete ao que ela ouve, no original bíblico ela já se dispôs a obedecer, ela já está obedecendo. A palavra grega é akuo, significa ouvir. E hilpo é de baixo, né? Hilpo é por baixo. Então hilpakuo é debaixo daquilo que você ouviu, é obediência. No grego, akuo é ouvir e hilpakuo é obedecer. É igual hippopotamus, o animal, né? Hilpo é por baixo, hippotamus é rio, e fica por baixo do rio. Quando você se submete a uma palavra ouvida, você já está em obediência a ela. Os nossos irmãos em Cristo do Brasil, eles são muito rápidos em submeter-se a profecias quando eles ouvem, mas são extraordinariamente lentos para testá-las. Os crentes aprovam profecias sem passá-las pelo forno do teste. Você que é profeta, que tem o dom, né, da profecia, seja irmão ou irmã, não tenha medo não. Deus te deu um recado, vai entregar, ué. Como é que você vai saber se foi Deus mesmo ou não, se você não testar também? Eu tenho convicção que Deus me deu um recado, por exemplo, né, sobre você. Eu vou lá e te dou o recado. Agora você que está ouvindo, você tem que testar, ué. O recado eu dei, agora testa você. É assim, ué. Você é profeta? Você tem um dom de profecia? Você tem uma palavra para mim? Pode vir e fale a palavra. Agora eu que tenho a obrigação de testar. Nós não devemos temer, não devemos ter medo. Tem muitas pessoas que já enterraram o talento, o dom da profecia, porque tem medo de falar as palavras de Deus. Eu te pergunto, você tem certeza que foi Deus que falou? Tem, então vai lá e fala. Agora ele vai testar para lá, deixa ele testar, ué. Aí a pessoa, pastor, mas e se for um engano meu, se for uma coisa da minha mente? Eu digo, se for uma coisa da sua mente,
e você ainda não sabe discernir se é Deus ou se é da sua mente, de toda forma você tem que falar para você aprender. Você fala, porque daí a pessoa, não, mas isso não está acontecendo na minha vida não. Aí você fala, então desculpa, perdoa. O falso profeta é que não pede perdão. O verdadeiro profeta, quando ele erra, ele está aprendendo a usar o dom de profecia. Ele errou, ele pede perdão. Irmão, por isso que você vai devagar. Você não fala, Deus me mostrou. Você fala, irmão, tem impressão que Deus me mostrou isso e isso sobre você. Não, irmão, isso não está acontecendo na minha vida não. Então você perdoa. Fica com Deus, Senhor te abençoe. Aí você vai orar e fala, Deus, eu achei que era o Senhor. Vai orar, vai orar. Crente, para descobrir dons extraordinários, tem que viver em oração. Ele tem que viver em busca, em clamor da presença de Deus, buscar o Espírito Santo, buscar da presença de Deus, da sensibilidade de Deus, para ele saber o que ele foi chamado para ter e edificar o seu irmão e a igreja. Agora, se é na frente da televisão, na frente do celular, você não vai achar dom nenhum. Você vai ver muita gente falando sobre dom no celular, se é que você está procurando isso também. Mas você não vai saber se você tem esse dom. Você quer saber, vai orar. Bota o seu joelho no chão. Passa tempo clamando a Deus. Vai chorar diante de Deus. Senhor, me mostra, Senhor, quais são os dons extraordinários que o Senhor me deu. E vai orar, meu filho. Vai orar. E Deus vai começar a sensibilizar você. As mensagens de Deus vão vir na sua cabeça. Olha, fulano está, um exemplo, fulano está querendo ir embora, porque acha que lá na cidade que ele vai ser mais financeiramente beneficiado do que aqui onde ele está. Fala para ele que não é minha vontade. Aí você vai lá, irmão fulano, não fala Deus falou, você tem dúvida, né? Você tem dúvida, você fala, eu acho que Deus falou comigo, que você está querendo ir embora para uma cidade aí, porque você vai se dar melhor do que agora. Aqui, Deus falou para você não ir, eu acho. Não, irmão, eu não estou pensando em ir embora, não. Então você me perdoa. Ué, eu errei, peço perdão, não é isso que a Bíblia fala? Agora, e se for Deus? Quem te contou? Agora sim, foi Deus. Agora sim, foi Deus, meu amigo. Foi Deus, entendeu? Porque você não está ainda discernindo, mas o crente discerne a voz de Deus é na comunhão com Ele. Por isso está escrito antes lá, ó, no 17, orai sem... Cadê você orando sem cessar? Cadê? Não ora sem cessar e depois, eu não sei qual que é meu dom. Vai orar que você vai saber. Vai orar sem cessar que você vai saber. E Deus vai sensibilizar você. Então, se por um lado eu não devo apagar o espírito desprezando as profecias, agora eu devo testar. Esse é o método bíblico. Não posso ser lento para testar. Eu tenho que ser rápido para testar uma profecia. Mas qual é o teste básico para as profecias? Esta é a pergunta. Como eu devo testar uma profecia? Vamos lá. Primeira coisa, não é igual no Velho Testamento. Não existe mais profetas igual no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito de Deus entrava no profeta, falava na boca dele, e esse profeta, ele dizia, assim diz o Senhor, e não tinha como errar, porque era o Senhor falando na boca dele. Isso acabou. Jesus disse em Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. João Batista foi o último profeta dessa categoria aí, do Antigo Testamento. Não tem mais. Porque profeta do Antigo Testamento, o que ele falava era algo totalmente direcionado pelo Espírito de Deus, inerrante, era impossível ter um erro, porque era Deus falando. Não existe isso mais. Quando Jesus instituiu a nova aliança, Jesus não chamou profetas, Jesus chamou apóstolos, indicando que os profetas cessaram. Então não existe mais uma pessoa que possa dizer, assim diz o Senhor. Acabou, isso aí já foi. Porque os profetas da antiga aliança falavam assim diz o Senhor, porque o Senhor ainda não tinha vindo à terra. Quando o Senhor veio à terra, Jesus não dizia, assim diz o Senhor. Você já ouviu, você já leu algum texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus falando assim diz o Senhor? Jesus dizia o quê? Eu porém vos digo. Ele não dizia assim diz o Senhor, porque Ele é o Senhor.
Então ele dizia, eu vos digo, em verdade vos digo. Então é o Senhor falando. Os profetas falavam em nome do Senhor, mas quando o Senhor veio, ele falou em seu próprio nome. Aí quando ele foi para o céu, ele deixou quem? Os apóstolos, não profetas. Os apóstolos eram profetas, sim, mas eles não tinham mais esse nome. Eles eram reconhecidos na igreja como profetas de Deus, mas sua autoridade era a autoridade apostólica. A mesma autoridade que um profeta tinha no Velho Testamento, um apóstolo tinha no Novo Testamento. Então, palavras proféticas do Antigo Testamento eram escritas e valia como palavra de Deus para sempre. Palavras proféticas no Novo Testamento eram faladas pelos apóstolos e escritas pelos apóstolos e tem validade também para todos os tempos, até Jesus voltar. Então guarda isso. Primeira coisa, não se testa profecia igual no Velho Testamento, porque não há mais profetas como no Velho Testamento. Ah, pastor, mas eu conheço um profeta que quando ele vai falar, ele diz assim, diz o Senhor. Ele não foi ensinado, então. Ele deveria ser ensinado, porque assim diz o Senhor, acabou quando o Senhor veio. No Antigo Testamento, os profetas eram boca de Deus e não havia erro em suas palavras. Então, quando eles diziam assim, diz o Senhor, tinha que se cumprir. Se não se cumprisse a palavra dele, ele seria morto. Deuteronômio 18:20. Sabe qual que era a pena, a punição para um profeta que falasse uma falsa profecia no Antigo Testamento? Pena de morte. Não era assim, vamos tirar esse cara da igreja? Vamos expulsar ele da igreja? Não. Vamos entregar para as autoridades executarem. O próprio Deus mandava executar um falso profeta. E se a nação de Israel não tivesse andando em justiça, em honestidade diante de Deus, igual na época de Jeremias não estava, os irmãos se lembram de uma história, não sei, né, se alguém leu Jeremias, né? Mas algumas pessoas assistem filme e depois vêm me perguntar se é daquele jeito que está na Bíblia. Eu sugiro que leia, né? Mas havia um homem chamado Ananias, na época de Jeremias, que ele profetizou que Judá ia para o cativeiro ficar 2 anos. E Jeremias falou, não, 70 anos, Deus me falou. Não, 2 anos. E ficou naquela. Então, Jeremias fez um desafio para ele. Jeremias falou assim, tudo bem, a lei de Moisés diz que o falso profeta morrerá. Israel naquela época, Judá naquela época, não tinha moral para mandar executar um falso profeta, porque a nação toda estava em pecado, certo? Então não adiantava. Um idólatra executar um falso profeta, qual que é o sentido disso? Não havia sentido. Então sabe o que aconteceu? Jeremias fez o desafio entre eles dois e o próprio Deus, o Deus como juiz, e falou para ele assim, qual de nós dois estiver com a falsa profecia, vai morrer esse ano. Imagina, estamos chegando em outubro, o fim do ano está chegando e o cara, meu Deus, eu só tenho 2 meses de vida. Pois foi assim, vai morrer esse ano. E no fim do ano, Ananias morreu e Jeremias não morreu. E você acha que o povo acreditou em Jeremias? Não, achou que era fatalidade, isso aí acontece. Mas foi Deus executando um falso profeta. E o povo foi para o cativeiro da Babilônia e ficou quantos anos? 2 anos? 70 anos, irmãos. A palavra de Deus não falha. Então, alguém disse para mim, pastor, para testar as profecias eu tenho que saber se ela vai se cumprir. Não, isso é teste da antiga aliança. Na antiga aliança era assim, porque Moisés disse, se cumprir é de Deus, se não cumprir não é. O próprio Deus falou isso, Deuteronômio 18, 21 e 22. Mas as profecias do Antigo Testamento já se encerraram, irmãos. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. De lá para cá, o Senhor levantou 12 apóstolos, os quais tinham autoridade no Novo Testamento, assim como os profetas tinham no Antigo. Os apóstolos também são chamados de profeta. Por exemplo, Efésios 2, 20, está escrito assim, fundamentado na doutrina dos apóstolos e profetas. No grego é assim, fundamentado na doutrina dos apóstolos que são profetas, entendeu?
Os apóstolos eram os profetas de Jesus, assim como os profetas eram os profetas de Deus Pai na antiga aliança. Paulo não está dizendo em Efésios 2:20, fundamentado na doutrina dos apóstolos da nova aliança e dos profetas da antiga aliança. Não, não. Os apóstolos que são profetas. As doutrinas de Cristo foram dadas pelos apóstolos, não pelos profetas. Os apóstolos são chamados de profetas, mas estamos agora de frente, em Tessalonicenses, com um texto cujo sentido da palavra profecias não é o mesmo de autoridade canônica, e sim de dons carismáticos do Espírito Santo para a sua igreja. Qual que é a diferença de autoridade canônica e dom carismático? Autoridade canônica era quando, no Antigo Testamento, um profeta não só falava, mas escrevia a sua mensagem. Por exemplo, nós temos, os judeus chamam o Velho Testamento de profetas anteriores, profetas posteriores. Por exemplo, para eles, Josué era profeta, Juízes é um livro de profeta, entendeu? Para nós, os profetas começam com Isaías, né? Para os judeus antigos, não. Todos eles eram profetas. Moisés era profeta, Davi era profeta, de fato Davi era profeta, Moisés também. Moisés disse assim: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, e vocês têm que obedecer a ele. Se é um profeta semelhante a ele, então Moisés era um profeta. E nós muitas vezes não consideramos Moisés como profeta. Davi era profeta, ele disse assim: o Senhor fala pela minha boca, o Espírito de Deus fala por meu intermédio. Era um profeta. Quando Pedro vai falar sobre a sorte de Judas, que suicidou-se, ele diz que Deus falou por boca do profeta. E que profeta foi esse? Davi. Porque a profecia sobre Judas está no Salmo de Davi. Então Davi era profeta. Então alguém diz assim: tudo bem, se um profeta do Antigo Testamento falasse e escrevesse, isso era autoridade canônica. É isso aí. No Novo Testamento, o que um apóstolo falasse e escrevesse, também era autoridade canônica. Porém, eles não escreveram tudo que eles falaram. Isso significa que eles tinham autoridade na fala para a igreja da época. E o que eles escreveram torna-se autoridade para a igreja de todas as épocas. Vê a diferença? Por exemplo, vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo falou com os Tessalonicenses quem era que detinha o homem da iniquidade, para que ele ainda não aparecesse. Lembra do texto? Diz assim: o homem da iniquidade vai se manifestar, e vós sabeis o que o detém. Você sabe o que é que o detém o anticristo? Você sabe? Eu não sei. Eu vou pregar em Tessalonicenses e eu já estou adiantando logo essa passagem. Quando eu chegar na segunda carta, eu já estou dizendo que eu não sei o que é que detém o anticristo. Por que você não sabe, pastor? Porque Paulo falou oralmente, ele falou com os Tessalonicenses, e na hora de escrever ele não escreveu. Como é que eu vou saber? Então muita coisa foi dita, mas não foi escrita. O que é doutrina é o que está escrito. Então o que detém o anticristo não é uma doutrina. Eu não preciso me assustar com isso. Eu não preciso me preocupar com o que detém o anticristo ou não detém, porque isso não é uma doutrina. Eu não posso desobedecer o que detém o anticristo. Não tem como eu desobedecer. Paulo não falou o que é. Você só desobedece uma coisa que está escrita. Mas aquilo que foi escrito é doutrina, e você tem que submeter. Isto é, se você diz que é crente. Porque tem muita gente que fala que é crente e vive a vida do seu próprio jeito. Ué, mas peraí, crente vive o que a Bíblia diz, não é o seu próprio jeito. Eu posso até viver do meu jeito enquanto eu acho que está certo. Mas se alguém mostrar na Bíblia que o meu jeito está errado, eu tenho que mudar, ué. Eu tenho que mudar do meu jeito para a Bíblia, senão eu não sou crente. Se eu continuar fazendo, isso aí cada um vive do jeito que ele quiser, então você não é crente, você não pode dizer que você é crente. Lógico, né? Isso aí são termos. Estou falando crente no sentido de cristão. Porque a pessoa, crente é quem crê em Deus. Não estou falando disso. Estou falando de ser cristão. Então, será que Paulo estava falando de profecia aqui em Tessalonicenses
no estilo canônico? Não. Ele estava falando no segundo estilo, que é carismático. Carismático. Sabe o que significa a palavra carismático? Aí todo mundo, católico. Nada a ver. Nada a ver. Carismático vem do grego carismata, que significa dons do Espírito Santo. É isso. Eu creio nos dons do Espírito Santo, então eu sou carismático. Você crê nos dons do Espírito Santo? Tem um ou dois aí que crê bem fraquinho, né? Vocês creem no dom do Espírito Santo? Então você é carismático. Agora tem pessoas que não crê, gente, mesmo sendo evangélico. Tem evangélico que não crê em todos os dons do Espírito Santo. Então eles são o quê? Eles são chamados de cessacionistas, porque dizem que os dons cessaram, ou alguns dons cessaram. Nós falamos sobre isso semana passada. Vamos adiante. Quando Paulo está falando de profecia carismática, que é o que ele está dizendo aqui, elas devem ser testadas pela Escritura. Então vamos para o primeiro teste. Nenhuma profecia pode contradizer aquilo que está na doutrina dos apóstolos. Vocês aprenderam a diferença entre o que é falar e escrever? O que um apóstolo falava naquela época, se ele não escrevesse, eu não posso saber o que era. Mas a partir do momento que ele escreveu e chegou às minhas mãos, eu agora sou obrigado a obedecer aquilo lá. Porque aquilo é doutrina. Doutrina. É ensino. Isso me obriga a ser submisso ao que ele escreveu. Certo? Então, se um profeta de hoje, carismático, que tem o dom da profecia, vem falar comigo uma profecia que ele diz que é de Deus, primeira forma de eu julgar, de eu testar aquilo lá, é pela Escritura. Primeira coisa que eu tenho que pensar, não é assim, deixa eu ver se isso está batendo com a minha vida. Não, você tem que pensar, deixa eu ver se isso está batendo com a Escritura. E você conhece a Bíblia, porque você já leu a Bíblia toda. Você conhece bem a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia muitas vezes. Você, principalmente o Novo Testamento. Você é fera no Novo Testamento. Então você vai avaliar a profecia da pessoa com o Novo Testamento. Deixa eu ver se essa palavra da pessoa está contradizendo o que Jesus falou ou o que os apóstolos falaram. Aí você vê que não tem nenhuma contradição. Aí você passa para o segundo teste. Qual que é o segundo teste? Primeiro, é que nenhuma profecia pode contradizer a doutrina dos apóstolos. Um segundo critério é o dom de discernir os espíritos. 1 Coríntios 14, 19. Se você tem o dom de discernir os espíritos, que não é para todo mundo que o Espírito Santo dá esse dom, mas fica mais fácil para você. Porque quem tem o dom de discernir os espíritos, quando chega um profeta e dá uma profecia para ele, pelo dom de discernir o Espírito, ele sabe se aquela profecia é de Deus, do diabo ou da própria pessoa, da carne. Que a gente fala isso, né? De Deus, do diabo ou da carne. Porque o diabo também, ele imita Deus. O diabo também pode dar profecias. Teve uma pessoa que disse para mim, mas pastor, aquela pessoa falou comigo um monte de coisa que é igualzinho está acontecendo na minha vida e ele nem me conhece. Ele nunca me viu. Não sei. Não sei. Por quê? Se for Deus que está mostrando para ele, Deus conhece sua vida. E se for o diabo que estiver mostrando para ele, tem demônios que conhecem sua vida. E aí? Só porque uma pessoa falou sem te conhecer, significa, mesmo batendo tudo certinho com a sua vida, significa que é de Deus? Ainda não. Pode ser, mas pode não ser. Porque os demônios também conhecem sua vida e você não sabe se aquele homem está sendo usado pelos demônios. Vou contar uma experiência, vocês sabem, né? As experiências loucas que eu já passei. Eu era um adolescente, estava no centro da cidade de Belo Horizonte, perdido, igual surdo em bingo. E a minha mãe simplesmente desapareceu. E eu na Praça 7 ali, né, quem já foi em BH, no centrão mesmo de BH, tem a Praça 7 de Setembro. Então na Praça 7 eu estava ali e vi um aglomerado de pessoas. E eu me aproximei curioso, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu me aproximei curioso para ver o que era aquele aglomerado, que sempre tem isso lá, né, pessoas vendendo produto, outros fazendo mágica. E nesse dia tinha um endemoniado.
adivinhando o nome e adivinhando o número de identidade, CPF das pessoas. E as pessoas assustadas totalmente, e eu falei assim, agora eu vou... Eu sabia já que era demônio, né? Eu falei, mas eu vou pedir uma ajuda para esse demônio, que eu estou perdido. Eu falei assim, onde é que está minha mãe? Ele olhou para mim e falou, sua mãe está dentro de um prédio, de um edifício chamado tal, tal, tal. Aqui na avenida tal, 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 não me lembro agora se era a Avenida Amazonas, que tem várias avenidas que cruzam ali a Praça 7. No edifício tal, 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 na avenida tal. Falei, obrigado, seu capeta. E fui lá, cheguei lá, minha mãe dentro do prédio. Ele não sabe? Depois eu pedi perdão a Deus, né, que eu fui consultar o diabo. Mas isso é para os irmãos verem que ele tem condições de saber sobre sua vida. E tem pessoas que acham que isso é um critério de que Deus está falando. Não é. Você não sabe se quem está recebendo uma determinada revelação está recebendo de Deus ou do demônio. Você não sabe. Se você não tiver o dom de discernimento, você não sabe. E, claro, acontece esses fatores. Na cidade mineira ainda, né, de Barão de Cocais, teve um camarada que saiu da Igreja Universal e ele abriu uma igreja para ele. Como vários, né? Tem vários que saíram da Universal e abriram igreja para ele. Mas esse cara, ele pegava a esposa dele, colocava no púlpito, fazia uma invocação de um demônio sobre a vida da esposa dele. Ele invocava um demônio, claramente. O demônio entrava na esposa dele e começava a revelar a vida das pessoas. E as pessoas todas maravilhadas, porque sabia da vida delas sem conhecer elas. E traziam ofertas, e mais dinheiro, e dinheiro, e mais dinheiro. As pessoas estão se importando em saber se é de Deus? Elas querem ser reveladas. Elas não querem saber se é de Deus. Por isso eu disse para os irmãos que os crentes brasileiros são rápidos em receber uma profecia, mas são lentos para testá-las. E era claro a invocação maligna que ele fazia. A mulher dele chegava a tomar um transe, tomava um transe quando o espírito maligno entrava e ela começava a revelar, você está passando isso e isso, você tem uma doença assim, assim. As pessoas vinham à frente trazendo ofertas. Então você tem um dom de discernir os espíritos, fica mais fácil para você saber. Mas se você não tem o dom, porque o Espírito não dá esse dom para todas as pessoas. Primeiro a Bíblia, lembra? A Escritura é o parâmetro de tudo. Você tem que conhecer a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Outro meio é a testificação interior do Espírito Santo. Não confunda isso com incredulidade. Por exemplo, os cessacionistas, eles não creem nos dons sobrenaturais. E quando ouve alguém profetizando, logo rejeita dizendo que não é Deus. Mas ele não está rejeitando por intuição espiritual, e sim porque ele já é incrédulo com relação aos dons. Mas quando você crê nos dons, então você pode ter o aviso interior do Espírito Santo se aquilo é de Deus ou não. Ah, pastor, quer dizer que você sente se é de Deus? Sim, sim. Você sente. Agora lembre-se, o padrão principal não é seu sentir, é a palavra de Deus, mas você sente quando é de Deus, quando não é. Já tive incríveis experiências com profecias. A primeira delas, eu era criança. Na nossa igreja tinha culto de oração, eu estava no primeiro banco orando, ajoelhado, criança, 5 anos de idade, chorando na presença de Deus. Tinha várias pessoas orando e um profeta de Deus no último banco, virado de costa para lá. E ele começou a falar em profecia, dizendo assim: meu filho, eu tenho chamado você para o ministério pastoral. E eu sabia que era comigo aqui. Tinha tanta gente na igreja, todos se calaram para ouvir ele profetizar, e eu sabia que era comigo. E o melhor, toda a igreja começou a saber que era comigo. Eu já estava chorando, eu até me escondi no banco, me lembro que levei minha mão no olho para limpar minha lágrima, e lá ele disse: não limpe as suas lágrimas, eu estou colhendo ela para mim como recebendo suas orações.
5 anos. E Deus cumpriu a palavra dele, me colocando no ministério pastoral. Tive várias experiências com profecias, falsas e verdadeiras. A questão é que, como eu estava dizendo para um jovem da nossa igreja, as pessoas não oram mais. Orar sem cessar perdeu o sentido. Quando não ora, não há espaço para manifestação dos dons espirituais. Agora, como não testar as profecias? Primeiro, você não testa hoje uma profecia pela vida do profeta. Eu já vi gente dizer assim para mim: eu testo uma profecia pela vida do profeta. Se ele tiver vida com Deus, eu acredito. Se ele não tiver, eu não acredito. Está errado. Seu teste está errado. A vida de um profeta não interfere, sabia disso? A vida de um profeta não interfere na sua profecia. Jesus disse: há pessoas não salvas que profetizam verdadeiramente. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. E Jesus diz o quê? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Pessoas que Jesus não conhece profetizam. Então, se você olha para uma pessoa e vê que essa pessoa não tem um bom testemunho, e ela está profetizando para você, não julgue a profecia dela pela vida dela, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há pessoas que nem vão ser salvas, que estão na igreja e recebem dons, e esses dons são verdadeiros, porque quem dá é Deus. Receber um dom não quer dizer que você é salvo, meu filho. As pessoas dirão para Jesus: Senhor, em teu nome eu operei maravilhas. Você sabe que dom é esse? Vai lá em 1 Coríntios 12, você vai ver o dom de operar milagre, operação de milagre. E Jesus vai dizer: não te conheço também. Ué? E isso confunde a cabeça de muito crente, irmãos. Porque os crentes acham que só porque uma pessoa tem dom, ela é salva. Não! Preste atenção nessa ilustração, que eu sempre dou e vou repetir. Um fazendeiro tem seus funcionários, e ele tem ali uma casinha com as ferramentas. Entre os seus funcionários tem filhos dele que trabalham para ele. Todos os funcionários chegam às 7 da manhã, vão na casinha, pegam suas ferramentas, vão trabalhar. No fim do dia, 5 horas da tarde, todos eles devolvem suas ferramentas na casinha e vão embora. Mas os filhos vêm para a casa do fazendeiro. Ou seja, a ferramenta está disponível para todos os empregados, mas somente os filhos vêm para casa. Deus tem uma casinha com ferramentas, que são os dons espirituais. Todos que estão dentro da igreja podem trabalhar para Deus. Pegue seu dom, vai lá trabalhar para Deus. Mas no último dia nem todos são salvos. Somente os filhos. Guardou essa aí, irmãos? Guarda essa, tá? O autor aos Hebreus diz que muitos não salvos recebem a chuva que frequentemente cai sobre a terra. Hebreus 6, 4-8. Eles provam o dom celestial, se fazem participantes das virtudes do século futuro. Eles provam o Espírito Santo de Deus, mas não são salvos. Portanto, um não salvo dentro da igreja pode profetizar corretamente e aquela mensagem ser realmente de Deus para você. A vida dele, o mau testemunho dele, isso não quer dizer nada quanto ao dom. Ele pode ter o dom verdadeiro e ser um crente falso. Não julgue uma pessoa pela vida dela, mas pelas palavras dela. Outra forma de não testar uma profecia carismática é esperar o seu cumprimento à risca. Se acontecer exatamente igual ele está falando, então é de Deus. Se não acontecer, não é. Também não é mais um critério. Isso era no Velho Testamento. Deixa eu dar um exemplo para você, dentro da Bíblia, de um profeta verdadeiro de Deus, do Novo Testamento, que já não era mais profeta canônico, e sim profeta carismático, que ele errou em alguns detalhes de sua profecia. No entanto, ele era um profeta verdadeiro e homem de Deus. O nome dele era Ágabo. Ágabo era um profeta da primeira igreja, da igreja primitiva. Ele profetizou uma fome no Império Romano, a qual aconteceu nos dias do imperador Cláudio, Atos 11, 28. Porém, este mesmo profeta, num gesto de ação profética, amarrou as mãos de Paulo com o seu cinto e disse que os judeus prenderiam Paulo e o entregariam voluntariamente aos gentios. Capítulo 21, verso 11. Porém, Paulo, como apóstolo que era, ele era maior que os profetas, porque o apóstolo no Novo Testamento é maior que os profetas.
Ele não se importou com a profecia de Ágabo, e ele falou assim, os irmãos começaram a chorar, porque todo mundo acreditava em Ágabo. Falou, Ágabo é um homem de Deus, ele está profetizando que você for para Jerusalém, os judeus vão te prender. Você não viu o que Ágabo está fazendo, Paulo? E Paulo disse assim, por que vocês estão chorando? Eu vou para Jerusalém não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor. E eu vou. Ágabo não vai me impedir, profeta nenhum vai me impedir. Eu vou para Jerusalém. Versículo 13. E quando chegou lá, ele foi agarrado pelos judeus que viram Paulo no templo, versículo 27. Ele foi arrastado para fora, versículo 30. E foi quase morto pelos judeus, versículo 31. O comandante da corte romana é que entrou na briga e os judeus então pararam de espancar Paulo, versículo 31 e 32. O comandante prendeu Paulo e seus soldados arrancaram Paulo da violência dos judeus, versículo 33 e 35. Enfim, a profecia de Ágabo se cumpriu, mas apenas em partes, Certas coisas que ele falou não aconteceram. Ele disse que os judeus iam prender Paulo e iam entregar voluntariamente aos gentios. Não, os judeus prenderam Paulo e iam matar Paulo. Os gentios que entraram e arrancaram Paulo da mão dos judeus para ele não ser morto. Essa parte não se cumpriu direito. Mas Ágabo deixou de ser um homem de Deus por causa disso? Não. Ágabo teve uma falsa profecia por causa disso? Não. Ele apenas não entendeu detalhes da revelação que ele recebeu de Deus. Isso pode acontecer com verdadeiros profetas. Então não espere à risca cumprir uma profecia para você dizer, é verdadeira, se não cumpriu, não é. Ah, por quê? Não, porque ele falou que eu ia receber a bênção de dia, eu recebi de noite. Ah, meu filho, você está querendo o quê? Que seja um profeta do Antigo Testamento? Que não erra nem os detalhes? Isso não existe mais. O pobrezinho está aprendendo com o dom dele, deixa ele errar um tiquinho, como diz o mineiro, um tiquinho. Deixa ele errar um pouquinho, ele está aprendendo. E quando você recebe o cumprimento daquela profecia, e isso pode ser o testemunho de um cristão verdadeiro, ainda que ele erre em partes. Agora, o ensino é, teste tudo, teste todas as coisas, seja absoluto em testar. Então hoje, nós vamos ficar só com esse primeiro mandamento de Paulo. Achei que ia encerrar tudo hoje, mas não, vamos ficar com o primeiro mandamento. Então lembre-se, não apague o espírito, não apague o espírito, mas faça o teste de tudo. E os testes são feitos dessa forma. Primeiro, pela Escritura. Segundo, se você tiver um dom de discernir os espíritos. E se você não tiver, terceiro, pode ser um testemunho interior do Espírito Santo. Quarto, não espere uma profecia que se cumpra detalhadamente. Nem todos os casos vai acontecer, mas ela pode se cumprir na sua essência. Quinto, você não pode também esperar que uma profecia seja falsa só porque o crente é falso. Há crentes falsos com dons verdadeiros. Eles não serão salvos, mas enquanto eles estão aqui, eles vão servir com os dons no reino de Deus. E você não pode rejeitar por causa da vida dele. Semana que vem a gente vai falar sobre o segundo ponto que Paulo diz para não apagar o espírito. Então, para encerrar e já nos despedirmos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos e as irmãs que têm dom de profetizar. Perca o medo, profetize mesmo. Se Deus entregou uma mensagem para você, Deus te deu uma revelação acerca de uma pessoa, de um grupo de pessoas, até por toda a igreja, e você está com receio de ser ou não ser de Deus, não tem problema, pode me procurar, converse comigo sobre isto, e nós vamos fazer as avaliações bíblicas corretas para você aprender a ser um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que vive e fala da maneira correta como Deus te entregou os dons para você. Qual que é o problema? O medo só vai fazer você enterrar o seu talento. Você lembra da parábola de Jesus? Mateus 25? Aquele cara que enterrou o talento dele, o que ele justificou para o Senhor? Ele disse, eu tive medo e escondi o teu talento. Então muitas vezes o medo faz você esconder o seu talento.
faz você enterrar o dom miraculoso que Deus te deu. Tem gente que recebeu o dom da cura, mas por que tem um cessacionista buzinando na orelha dele, que se ele tem o dom da cura, ele tinha que entrar nos hospitais e sair curando todo mundo? As conversas de incrédulo, né? Eu já falei sobre isso semana passada. Jesus curou os hospitais de sua época? Os apóstolos entraram nas casas de misericórdia e esvaziaram? Não. Eles curaram as pessoas que Deus mandou eles curar. Se você tem o dom de cura, não fique com medo, porque o medo faz você enterrar esse dom. Mas se você tem um dom de cura, e Deus tocou fortemente em você, para você orar por uma pessoa enferma, vai lá e ora, manda a enfermidade embora. A pergunta do crente é sempre assim, e se ela não for? É sempre, o se é sempre para o lado negativo. Eu pergunto para você, e se ela for? Não dá na mesma? Você me pergunta, e se a pessoa não for curada? Eu te pergunto, e se a pessoa for curada? Como é que você vai saber? Orando, indo lá e repreendendo a enfermidade. Eu já orei por pessoas que estavam enfermas. Falei, vem aqui, irmão, vou orar por você. Peguei o óleo, ungi, a Bíblia manda ungir com óleo, chamam os presbíteros da igreja para ungir. Unge, põe a mão na cabeça e fala, enfermidade, vai embora, em nome de Jesus. E a pessoa não é curada. Não é. Eu vou fazer o quê? É Deus que manda, não sou eu? Não foi curado. Ah, pastor, tem oração fraca. Isso é conversa de macumbeiro, conversa de candomblezeiro, que acha que tem trabalho forte e trabalho fraco. Não. Toda oração feita em nome de Jesus, é impossível ela ser fraca. É impossível, porque é feita no nome do Filho de Deus. Agora, se eu mando a enfermidade embora e ela não vai, você acha que é o quê? A enfermidade que é teimosa? Irmãos, é lógico que não. É porque Deus não quis tirar. E o que eu vou fazer? Eu vou para casa orar. Eu falo, olha Deus, eu mandei a enfermidade embora e não foi, o cara ficou doente lá. Eu vou orar de novo, hein? Eu vou orar de novo, mandar de novo. E Deus vai falar para mim, vai, pode ir. Dessa vez eu vou curar. Você nunca viu gente que foi curado só da quinta vez que orou, não? Jesus curou um cego na Bíblia em 2 vezes sem juro. Jesus curou um cego na Bíblia orando 2 vezes por ele. Marcos 8. Eu vou orar e se Deus não curar, não é da vontade de Deus. Como é que eu sei? Deus me falou? Não, eu vou para casa orar. Se Deus me falar, não ora mais, que eu não vou curar. Por essa enfermidade eu estou tratando a vida dele. Então não oro mais. Eu vou para o irmão e falo, Deus falou que por essa enfermidade ele está tratando a sua vida. Eu não vou orar por você, você vai ter que dormir com essa enfermidade aí. Até aprender o que Deus tem para você. Quando você aprender, Deus vai te curar. Ou não. Agora se Deus falar, vai lá, agora eu curo. Aí você vai lá e vem cá, irmão, aquele dia eu orei para você e não aconteceu nada, mas hoje eu vou orar e você vai ser curado. Se ora de novo, a enfermidade vai embora. Se Deus falou com você, Ele garante a palavra dele. Está vendo que o medo faz a gente enterrar os talentos. Não deixe isso acontecer. Agora, para quem ouve as profecias, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque é só pela Escritura que você vai poder fazer o doquimazo, fazer toda a limpeza e se apegar àquilo que é bom. É sobre isso que vamos falar na semana que vem, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, e que Deus nos abençoe com a sua palavra.